Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vontade aí para você fazer as perguntas, interagir aí, tá? Do jeito que é lá na aula presencial mesmo. Então vamos nós. Vou dar continuidade então naquilo que nós paramos, né? Nós falamos sobre a questão de ter a igreja, né? Ela ser relevante, né? Ali onde ela está plantada e ter alguns projetos, né? A igreja precisa servir a comunidade, né? Ela precisa tá rompendo as barreiras ali das paredes, né? Então, não é a questão de a gente, porque assim, a nossa tendência é sempre levar as pessoas para a igreja, né? Então você tem que levar aquela centralização, né? Onde tudo que se faz gira em torno dos programas da igreja dentro dela. E o que nós estamos entendendo aqui, né, na nossa proposta, que nós estamos refletindo na nossa proposta de igreja e sociedade, ou igreja para a sociedade, é que a gente possa assim, estender os braços, né, alargar a tenda, já que é para a gente usar um termo mais bíblico, né, de Isaías, alargar a tenda, estender essa atuação da igreja, né, além dos seus limites geográficos no sentido das paredes, o templo e tudo mais. E aí a gente precisa ir para as escolas, como a gente falou, a gente precisa ir para as universidades, né, nós precisamos enviar pessoas. Esse é o ponto, né? Então a gente precisa entender que o melhor de mão de obra, entre aspas, não deve ser para nós. Então a gente não deve pegar o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor psicólogo, né? A mão de obra da juventude e centralizar isso tudo dentro dessa estrutura templo, né? Então a gente precisa pegar essas pessoas, lógico, né? Esse é o espaço que a gente se reúne para se edificar, para exercer os dons no sentido comunitário, né? Para instruir, levar maturidade através do discipulado e tudo mais, a celebração, que é esse contexto de igreja mesmo, tá? Essa questão, a liturgia. Só que não deve se limitar aí. Então esse povo, ele deve ser discipulado, deve ser capacitado, né, para que eles possam então levar o evangelho nos seus contextos. Isso eu estou falando dos indivíduos. É o que nós chamamos de igreja de segunda-feira, né? Então domingo está todo mundo ali. Tá aí segunda-feira, onde cada um vai para os seus contextos, para o seu trabalho, para a sua escola, faculdade, para as suas realidades, para as suas vidas reais, né? Onde tem contato lá com um bocado de gente que não conhece a Cristo ainda. Então a gente envia na segunda-feira aquela igreja que se reuniu no domingo para ouvir uma orientação de Deus, para ouvir uma palavra de Deus, né? Para ali receber uma renovação espiritual de alguma maneira. Então a gente envia na segunda-feira cada um nos seus contextos. Então é isso que a gente falou até semana passada. E aí eu quero pegar 3 igrejas do Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, né? O livro de Atos, ele é o livro que ele narra, ele conta o início dessa igreja. Tá? Então nós temos os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência, contam a história de Jesus, o sacrifício de Jesus, morte, ascensão, né? Ressurreição de Jesus e ascensão. E o livro de Atos, inclusive o livro de Atos, ele é escrito por Lucas, né? A princípio era um livro só, né? Chamava-se Lucas Atos. É só a gente pegar, por exemplo, o último capítulo, não vou ler aqui não, mas se quiser anotar aí e depois conferir isso, eu acho bem interessante para entender. Então o último capítulo de Lucas, que é o capítulo 24, e aí você pega o capítulo 1 de Atos, você vai ver que eles são quase um término e uma continuidade, né? Então capítulo 24 ali termina com Jesus dizendo, ó, ficai pois em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e tal e tal. E aí Atos então começa com essa cena, né? Jesus ascendendo ao céu e aí o Espírito Santo sendo derramado, que foi o cumprimento da promessa de Lucas 24.
Então, Lucas é o mesmo autor. Lucas escreve Evangelho segundo Lucas e escreve Atos, tá? Então, ele é o autor dos dois livros e um é a sequência do outro, por assim dizer, né? Um fala da vida, obra e ministério de Jesus, que é Lucas, e o outro fala do início da igreja. Ah, então, tudo em Atos aqui. Atos dos Apóstolos serve para nós como um norte, né? Eu digo para a igreja mesmo, né? Esse norte, né? Para onde a gente vai. Atos não é um livro de doutrina, um livro de regra, doutrinário, sabe? Tem que ser exatamente assim. Literalmente a gente tem que se organizar assim, assim, assado. Mas mostra para nós como foi a identidade da igreja. Então é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas querem repetir, sabe, comportamentos, né? Da igreja ali de Atos. Primeiro que não tem uma igreja lá apenas. Atos capítulo 2, 3, 4, 5, ali 6, né? Talvez até o capítulo 8, 9 ainda seja aquela única igreja, né, que experimentou aquele derramamento lá do dia de Pentecostes. Mas aí depois a gente vê do capítulo 10 em diante, a gente percebe que vão surgindo outras igrejas, né? Aí a gente, porque assim eu falo, eu não sei o que está na cabeça de quem ouve, né? Mas aí eu fico tentando imaginar, porque quando a gente fala igreja, embora eu tenha tentado desde da primeira aula, né, retrabalhar essa ideia do que é igreja, o conceito de igreja, que não, quando a gente fala igreja não pode pensar num templo fechadinho, isso não existiu até o ano 312. Né? Então a gente pensa que igreja sempre foi desse jeitinho que a gente se organiza. Não, 300 anos os irmãos viveram sem levantar um tijolo, sem levantar uma parede, sem se reunir num templo que fosse. Né? Isso aí só surgiu no 4º século. Então quando a gente fala igreja, a gente precisa ter o que em mente, né? Quando a gente está falando igreja aqui biblicamente, lendo as cartas de Paulo, lendo o livro de Atos, de pessoas se reunindo. Onde? Aí ora estava se reunindo numa praça, ora na casa de alguém, né? Então assim, não tem um padrão, você não tem uma estrutura arquitetônica, você não tem um templo. Então eles se reuniam em vários contextos diferentes, né? E ali sempre foi chamado de igreja. Então igreja, no conceito bíblico, na mente dos escritores, na vida prática e real, né? Nesses 3 primeiros séculos da existência da igreja, do início, né, da igreja, o entendimento era que pessoas se reuniam. Onde? Aí era indiferente. Isso aí o que caracterizava a igreja não era uma placa, uma denominação ou uma estrutura, um prédio. Né? Nunca foi isso, tá? Então só para a gente sempre manter isso em mente, né? E aí a gente percebe aqui que tinha 3 igrejas, né? Em Atos dos Apóstolos, ali, pelo menos até o capítulo, a gente vai falar até o capítulo 18 e 19. E a gente percebe, quando a gente lê as cartas de Paulo, ele manda a carta lá para a igreja de Éfeso, lá para a igreja de Colossos, lá para a igreja da cidade de Tessalônica, lá para Roma, né? Lá para Filipos e tal. Ele vai enviando as cartas, né? Eram na cidade, na casa de alguém, num contexto semelhante a esse. Só que aí a gente vê que a maioria, se não todas essas igrejas, o início delas está no livro de Atos, que conta as viagens missionárias de Paulo, né? Paulo teve 3 viagens missionárias. Nessas viagens missionárias é que ele foi plantando essa igreja aí. E é interessante aqui também um detalhe que, se eu falei, né, vale a repetição para que a gente possa gravar na memória essa ideia. A igreja nunca teve esse conceito de abrir igreja, né? Hoje a gente vê os irmãos, abrir uma igreja. Esse não é o termo correto e eu vou falar o porquê. Vamos abrir uma igreja ou montar uma igreja, né? Uns termos assim totalmente estranhos, porque isso remete a qualquer outra coisa, qualquer outro estabelecimento, menos aquilo que é a igreja, porque a igreja é um organismo vivo. Então a gente precisa ter uma ideia de plantação de igreja, né? Se ela é viva, se é um organismo vivo, se estamos nos referindo a uma igreja corpo de Cristo, constituído de pessoas, onde cada um de nós somos pedras vivas, edificando essa igreja de Cristo, então a gente tem que usar o termo adequado, que é plantação de igreja. A igreja era plantada. Abre-se comércio, né? Monta-se uma lanchonete, mas igreja não, esses termos eles são inadequados. A igreja é plantada como fruto de missões, tá?
deve ser como fruto de missões. Se as igrejas elas iniciam como fruto de brigas, divisões, desacordos, né, saindo de uma outra, aqui já começa algo muito errado, muito estranho. E aquilo que começa errado dificilmente vai acabar certo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Essas igrejas elas foram surgindo, a gente vai perceber, organicamente, como resultado e fruto de pessoas que iam se espalhando e ali iam pregando o evangelho, falando de Cristo, e aí essas igrejas, né, essas pessoas que iam ouvindo, elas se tornavam essa comunidade de fé. Tá? Então a gente vai falar das 3 aqui, começando pelo capítulo 2 de Atos. Então bora lá abrir Atos, capítulo 2. Oi? Pode falar. Tá falando aí? Eu hoje fiz uma corrida com uma mulher. Sim. E ela pediu oração, pediu ajuda, né? E eu falei com ela que se ela quisesse, eu poderia estar conversando com os irmãos da igreja, para visitar ela, né? Orar pela vida dela. Sim. E tal, ajudar ela. E ela tá precisando de companhia, né? Tá entrando em depressão porque tá sozinha, muitos afazeres, muitos problemas. Sim. Ela falou que a família dela tá longe, ela tá sozinha. Aí, o rapaz, eu devia ser o marido dela, tava falando assim que lá na rua deles tem um monte de crente. Tem presbítero, tem irmão disso, irmão daquilo. E eles já falaram com eles. E nenhum deles se dispôs a ir na casa deles. Uhum. Possivelmente. Aí nós tá falando aí, eu tô associando aqui, né, que nesse caso tá se levando o nome de uma igreja por instituição, né? Possivelmente, Pedro, esses irmãos devem ter convidado eles para irem à igreja, né? Possivelmente, né? É a coisa mais habitual que a gente fala. Mas, ó, num caso desse, por exemplo, é a igreja que tem que ir a essa pessoa, né? Ou seja, as pessoas, os irmãos, né, que devem ir até, por exemplo, esse caso específico, a esse casal ou a família. Eu vou dar um exemplo, já que você pontuou isso aí, antes que a gente leia de fato aqui, fale das igrejas aqui, né? De Atos, a de Jerusalém, no caso, a primeira que a gente vai abordar aqui. Características. O que eu quero fazer é o seguinte, é pegar essas igrejas aqui e ver qual característica que cada uma delas tinham. Eram características diferentes, tá? É isso que eu quero abordar. Mas antes que a gente fale isso, já que você levantou essa bola aí, deixa eu dar um exemplo muito rapidinho, muito objetivo aqui, né? Entre tantos outros que aconteceu comigo. Me lembro que um irmão de nossa igreja, na época, né, não aqui, estou falando lá em São Paulo, ele ficou viúvo, né, e aí tinha uma filhinha pequena e tal, a esposa, muito jovens, eles não tinham nem 30 anos, os dois, né, enfim, um relacionamento desde de escola, né, de juventude, aquela coisa toda, então foi uma coisa assim e foi muito traumático e muito brusco o falecimento da esposa, né, foi uma coisa inesperada, assim. Não é uma coisa que foi ali, sabe, uma enfermidade e tal, não foi de uma... Aliás, ela estava até se tratando de uma enfermidade, mas assim, isso já tinha sido resolvido, né? Então foi uma coisa inesperada, um choque muito grande para ele, até para nós todos ali, né, que perdemos a irmã assim, de uma forma bem inesperada mesmo, porque no nosso entendimento o pior já tinha passado, e de fato tinha, mas enfim, não vou entrar em detalhes não. O que eu quero destacar é o seguinte, que esse irmão, ele no luto dele, na dificuldade, né, já entrando aí para essa questão de depressão, aquele sofrimento muito grande, não conseguia ir para a igreja porque tudo lembrava a esposa, né, e muitos irmãos não sabendo lidar com a situação, não entendendo o momento, faziam perguntas inadequadas para ele, né, enfim, piorava a situação. Então, ou seja, a igreja ficou um ambiente não tão bom para ele naquele momento, né? Porque ele não sabia lidar, não soube lidar com todo esse momento de luto, ainda a abordagem de uma forma inadequada dos irmãos, por mais que tinham boas intenções, mas não souberam abordar, acolher e conduzir esse irmão, né, no contexto ali comunitário. Enfim, e ele acabou não indo mais para a igreja e tal. E aí perguntei na época para o pastor, falei, irmão fulano de tal, fala, não, ele não quer vir mais e tal, tudo mais. Eu falei, tá bom, tudo bem, não quer vir mais, mas o que a gente vai fazer? Não sei o que tem, acho que
uma hora ele vem e tal, é aquela coisa toda. Eu falei, não, agora é a hora de nós sermos igreja para ele, né? E aí descobri que todas as manhãs ele fazia ele era um maratonista lá, um corredor. E todo dia de manhã lá, de segunda a sexta, segunda a sábado, ele corria, mas corria uns quilômetros lá. Eu falei, pronto, é a ocasião que eu tenho então para estar com ele, né? E aí combinei com ele e falei, vou correr contigo toda manhã. Só que depois que eu descobri que ele era um maratonista, né? E aí eu fui correr, mano. Eu falei, meu Deus do céu, que invenção é essa aqui que Jesus me deu, né? De estar correndo com esse irmão para acompanhá-lo nesse processo. Não podia ser de outra forma, não. Nós dois numa lanchonete ali, sentado. Mas enfim, e nessas corridas, né, matinais, é onde eu fui conversando, batendo papo, ou seja, né, eu fui sendo a igreja para ele no momento. Até um dia o pastor, na época, falou assim, mas e aí o irmão e tal, não vai vir para a igreja? Eu falei, não esquenta com ele não, deixa ele lá. Né? Eu estou sendo a igreja para ele, ele não precisa vir para a igreja, é a igreja que está indo até ele por meio, né, o meio da minha companhia. Então esse é o ponto, a gente precisa entender que a igreja ela não pode se resumir a uma convivência, sabe, apenas ali nessa liturgia, nesses dias de culto, né? E eu não estou dizendo com isso que é desnecessário os dias de culto, não tem nada a ver, não é isso que eu estou propondo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não pode se resumir a isso, e nem muito menos também não pode ser a maior convivência da igreja, cultos, porque culto a gente não tem um relacionamento que seja aprofundado. Nós temos relacionamentos superficiais, litúrgicos, institucionais, né? Ainda quando se tem lá, talvez algum culto, onde nós temos uma proposta de se aproximar mais, um discipulado, grupos específicos, aí você consegue até aprofundar mais esse relacionamento daquele grupo. Mas os cultos, no geral, nós não nos comunicamos, nós não interagimos uns com os outros, né? É mais ou menos cada um vai ali para pegar a sua parte, cada um vai ali para prestar o seu culto a Deus. Esse é o contexto das igrejas, né? E aí, o que eu quero destacar é isso, a gente precisa, então, entender toda essa dinâmica, né? Já que você levantou essa bola aí, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? A igreja ela não pode se resumir nas quatro paredes, a gente precisa extrapolar isso. As nossas maiores energias, como eu falei, nossa maior mão de obra, melhor mão de obra, não pode ser em prol, sabe, de liturgia, amados. Não pode ser. Nós precisamos, na verdade, enviar. Jesus mandou que cada um fosse nos valados, nos becos, e fosse de fato falando a respeito do Evangelho a todas as nações. Nós não podemos fazer com que cada uma das nossas igrejas seja um clube, né? E os associados vão lá para desfrutar todo domingão ou todo encontro lá para desfrutar cada um dos seus benefícios, porque são membros daquele clube. Não, amado. Nós somos um corpo que se cuida, que se pastoreia, que se edifica, para que a partir daí nós possamos então estar sendo enviados cada um nos seus contextos, como eu falei no começo da aula. Então esse é o ponto. E aí eu quero agora, em Atos capítulo 2, versos 42 e 47, ler esse texto, para que a gente possa então entender um pouco as características dessa igreja em Jerusalém, tá? Então esse texto vai falar da igreja em Jerusalém, a primeira igreja, né, a primeira comunidade ali a partir da descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. Então aqui a gente tinha um número aí de uns 5.000 membros, essa igreja. Olha como que ela se organizava, né? Não era num espaço, você não tinha nenhuma construção que abarcasse, né, que coubesse 5.000 pessoas. Então era o ar livre mesmo. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo número 42 ao 47, na verdade, tá? Só lembrando, quando desceu lá o Espírito Santo lá no cenáculo, tinha 120 pessoas, 119. Aliás, o texto vai dizer quase 120. Então, se é quase 120, deve ser uns 119, né? Tava lotadinho, porque o espaço maior que eles tinham lá cabiam 100 pessoas, né? Que era o cenáculo. Cenáculo não era um templo. Às vezes as pessoas ouvem o termo, né? Estavam no cenáculo. Então era um templo? Não, era um espaço, um cômodo,
né, que cabia 100 pessoas. É por isso que era chamado de cenáculo, que era um cômodo enorme para caber 100 pessoas, né? Então já estava super lotado, né? Quase 120. É só a gente lembrar que quando Jesus foi celebrar a ceia, ele disse lá para o seu discípulo, ó, vai lá, segue um jovem e tal, entra na cidade, segue um jovem com um canto na cabeça, e onde ele entrar, vocês entrem também. Lá vocês vão achar um cenáculo mobiliado, né? Que era de fato, e era a casa de Marco, né? João Marcos e tal, enfim. É só para falar dessa questão que às vezes vem essa ideia, né? Nossa, então a igreja surgiu num templo, num cenáculo. Não, era um cômodo, amados. Grande, lógico, né? Mas era uma casa. Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui é uma característica muito importante, tá? Da igreja, né? Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, a gente vai observando aqui as características, né? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, vamos observar aqui, Pedro, né, e os demais irmãos depois que forem assistir aqui essa transmissão. Eles iam para o templo? O texto diz que sim, eles estavam todo dia no templo, como a gente vê depois no capítulo 3. Né? Pedro e João indo à hora da oração ao templo, encontraram aquele coxo lá na frente e tudo mais. Então eles iam no templo? Claro que iam no templo, né? Mas não se resumia ao templo. O mesmo texto diz, eles iam ao templo e partiam em casa, né, o pão. Então, assim, eles se reuniam nos templos, ou no templo, melhor dizendo, né, nas praças e nas casas. Então, olha só, o livro de Atos vai nos mostrar, no mínimo, esses 3 contextos geográficos era onde os irmãos se reuniam como igreja, tá? Ora num templo, ora numa casa, ora numa praça. Então, né, só para a gente entender essa dinâmica. Percebam como que não há um único lugar, uma única forma de se reunir como igreja, já que os primeiros passos dessa igreja, né, a gente já percebe que há essa multiforma de se expressar como igreja. Então a gente não pode fazer com que haja uma caixinha, um padrão, sabe, engessado. A gente precisa entender que igreja, ela não pode ser domesticada, ela não pode ser colocada num padrão litúrgico fechado, né? Porque o que acontece, é o que nós vamos ver daqui para frente. Há muitos contextos, né? Então você tem um contexto urbano, por exemplo, você tem um contexto que ele é mais rural, você tem um contexto que é de praia, né? Que é onde a gente vive aqui, né, Pedro? Só para fazer uma inveja santa aí para os demais irmãos que vivem aí na selva de pedra, né? Então a gente tem contexto diferente. Então a igreja, ela precisa entender esse contexto e ali expressar o evangelho de uma forma que seja mais adequada, né? Então aqui é a igreja de Jerusalém, tá? Ela tinha práticas como ministério. Olha só que coisa interessante, a característica, que eu já estou extraindo as características dessa igreja na cidade de Jerusalém. Práticas como ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade. Onde a gente descobre isso? No capítulo 6. Tá? Então bora lá, folheia a Bíblia aí, Pedrão. Vamos, meu irmão, dá uma jogada, uma chuviscada aí no rosto para não ser arrebatado aí com a unção do sono. É o cansaço do corpo, mas eu tô ligado. Vamos lá, Varão, vamos nós. Capítulo 6, eu não vou ler não, é só para ter a referência, tá? No capítulo 6... Se você quiser que eu leio também, tá? Tá, não, tranquilo, só para ganhar um tempinho nosso, como o tempo tá bem enxuto aqui nosso, né, tá bem apertadinho, só pra gente ter a referência, tá? No capítulo 6 a gente percebe que essa igreja de Jerusalém, ela começou a atuar, olha só, né, com as viúvas da cidade, com as viúvas lá. Houve até uma questão que essa multidão, esses 5 mil aqui, mais ou menos, né, eles tiveram assim uma dificuldade de atender todos. Então foi dada uma preferência às viúvas que eram judias, mas aqui só não tinham os judeus. Você tinha, quando a gente lê Atos capítulo 2, tinham pelo menos 16 nações ouvindo lá a pregação de Pedro, né? Então tinha judeus de todas as partes.
Tinham romanos, tinham africanos, tinham libaneses, né? Tinha lá da ilha de Creta. Então você tinha várias pessoas de todas as nações reunidas ali. Olha que coisa interessante, né? Quando nasce de fato a igreja com a descida do Espírito Santo, tinha nações, todas as nações estavam representadas ali. Ou pelo menos as principais, quando a gente conta, tem umas 16, né? Que eram quase todas da época mesmo, tal. Enfim, aí aqui a gente percebe que essa igreja de Jerusalém tinha uma característica muito forte na questão do cuidado com as viúvas daquela cidade. E o capítulo 6, ele mostra isso, inclusive com a demanda. Olha só, aqui surge a necessidade de terem diáconos. Então os diáconos, eles surgem nesse contexto aqui, ó, né? Eu não vou dizer que foi criado um ministério diaconal, porque esse ofício, por assim dizer, não com esse nome exatamente, né? Não talvez depois dos desdobramentos que os diáconos foram ter nas igrejas neotestamentárias, mas já havia, né, essas pessoas que serviam dessa maneira, de um cuidado que nós chamamos hoje, de um cuidado mais social, a questão mesmo do cotidiano, sabe, dessas demandas, né, que hoje a gente tem, de um alimento, de um remédio, de um socorro. Então é o que a gente hoje mais ou menos delega aos diáconos, né? É assim. Mas esse aí, né, pastor, igual eu tô olhando aqui, eles foram elegidos, né? Estou aqui, peraí. Dentre vós, tal, de boa reputação, Isso. cheios do Espírito Santo, sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Isso. Que seria o cuidado, né, social. Exato. Verso 3. E apresentando-nos, e aí acima ele fala, no versículo 5, quem eram, nos 6, apresentando perante os apóstolos, estes orando, lhes impuseram as mãos. Isso. Que é uma coisa, eu sinceramente, isso aí para mim se tornou uma coisa quase que extinta. O que você está falando? O ministério diaconal ou não? Não um ministério puro, como esse. Uhum. Entendeu? Porque o diácono hoje ficou muito preso, não só o diácono, né? Os ministérios ficaram muito presos dentro da igreja. Sim. Né? Fazer coisas dentro da igreja. Exato. Então, eu falo isso porque minha mãe, mas meu pai, eles sempre foram diáconos. Quando a primeira igreja deles evangélica, eles eram da católica, foi para o evangélico, era da quadrangular. E eu lembro inúmeras vezes que a gente foi fazer algumas visitas, né? E ele, como diácono, meu pai e minha mãe, levava óleo ungido para orar, né? Levava alimento, ajudava as pessoas no que precisava. E meu pai, ele tem um testemunho de um cara que tinha tipo chaga no corpo. Sim. Uma doença, e foi curada através da oração, né? Na casa dele. Sim. Uma mulher que foi curada de câncer de mama. Sim. Né? Exato, exato, Pedro. Mas é justamente isso. Hoje não tem muito, né? Exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui, essa reflexão, né, para que a gente volte de fato àquilo que a Bíblia ela ensina, né? Então, assim, a gente já percebe aqui, aí ó, serve para a gente comparar. Opa, se hoje a gente não tem, então alguma coisa está nos descaracterizando, né? Sim. Como essa igreja que foi proposta aqui por Jesus, através dos apóstolos e tudo mais. Então, assim, esse ministério é um ministério instituído, né? Pela igreja, pelo Espírito Santo, por Cristo e tal. Esse ministério, ele não deve ser desprezado ou limitado àquilo que muitas vezes, como você bem falou, né, hoje é feito. Então é justamente esse exercício que a gente está fazendo nessa matéria. Opa, calma aí, o que é uma igreja bíblica mesmo? E como nós estamos sendo? Então a gente tem a condição de comparar agora, e aí fica a decisão de cada um dos pastores, líderes e irmãos tomarem as suas atitudes. Ou ficam do mesmo jeito, né? Ou então, de fato, eles se amoldam àquilo que a Bíblia ensina, né? Agora, claro, a gente está abordando aqui, ó, essa ênfase. Essa igreja tinha essa característica muito forte, a igreja de Jerusalém, né? Então, nós temos igrejas que para nós servem de parâmetro, para que a gente possa estar, então, pegando as referências. Porque a pergunta de onde nós tiramos as referências
onde é a nossa base para a gente falar assim, não, vamos fazer assim o assado, né? Porque a igreja não é uma criação nossa. A igreja, ela não é de ninguém, não é de um homem, né? A igreja, ela tem pastor, mas pastor não tem igreja. A igreja, ela não é decisão nossa, ela não é criação nossa, né? Ela foi comprada por Cristo, é idealizada por Cristo. Então nós temos que perguntar para Jesus. E aí, quando eu digo que a gente tem que perguntar, não é na oração, não é místico dessa forma. É aquilo que Jesus já deixou escrito aqui como parâmetro para a sua igreja. E aí a gente precisa identificar. É claro que a gente precisa contextualizar, né? Então você tem, por exemplo, aqui uma igreja que muitas vezes ela está num contexto judaico e nem sempre, como eu falei no começo da nossa aula, aqui não é uma regra para que a gente imite comportamento, e sim para que a gente extraia princípios e valores que havia nessa igreja, que é imutável. Independente de cultura, independente de tempo, os princípios e os valores eles permanecem os mesmos. Agora, como nós vamos fazer isso? Aí, como eu falei, a gente vai... Mesmo porque aqui a gente vê a diversidade também. A gente está estudando uma igreja, que é a Igreja de Jerusalém. Daqui a pouco a gente vai falar da igreja na cidade de Antioquia, depois na igreja da cidade de Éfeso, né? Mas só para a gente entender, ó, o princípio é o mesmo. Pessoas que sirvam nesse contexto aqui mais prático, por assim dizer. Pessoas que não se limitem à liturgia, né? Porque o caso aqui não era uma liturgia, era aquela multidão, né, que estava... aí nesse contexto social e que era tido como igreja. Então, quem era a igreja? Era o pessoal que se reunia lá no cenáculo? Não, mesmo porque nem cabia mais, né? Lá cabia 100 pessoas, tinha mais 5.000 agora. Onde eles se reuniam? Em vários contextos, nas praças, nas casas, nos templos, iam se espalhando lá. E aí todas essas pessoas, nesses contextos diferentes sociais, a igreja alcançava essas pessoas. Então a igreja ela não se resumia a um espaço geográfico, né? Ela estava espalhada. E aí a gente vê então, nesse entendimento, na demanda que surgiu, foram instituídos então esses 7 homens para encabeçar isso, que foram os diáconos, né? E a gente vai ver inclusive mais para frente, talvez hoje não dê tempo, mas em outras aulas, ou talvez na aula seguinte, que toda a igreja do Novo Testamento nunca tinha uma pessoa que governava. Você tinha um conjunto de obreiros, por assim dizer, né? E a grande maioria delas tinha pastores e diáconos. Eram as duas figuras de liderança. Então hoje, por exemplo, as igrejas que ainda têm o diácono, que ainda preserva esse ministério diaconal, eles têm esse ministério diaconal como inferior, né? Como um subalterno do pastor. E não é isso que a Bíblia ensina. Os diáconos, eles tinham uma grande relevância no governo da igreja. Olha só, daqui a pouco, né, ou melhor, nas próximas aulas a gente vai ver isso. Mas só para a gente extrair um pouquinho mais aqui desse contexto dessa igreja de Jerusalém, né, então ela desenvolvia esse ministério com as viúvas daquela cidade, tá? A vida em comum aqui a gente vê, que a gente leu Atos capítulo 2, né, por isso que eu falei, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, eles tinham tudo em comum, né, eles se reuniam, tal, então eles tinham essa vida em comum, a comunhão era muito forte. A convivência que eles tinham, o relacionamento, sabe, de proximidade era muito forte. Então a gente já vai aqui pegando esses princípios, aqui são princípios, né? Que uma igreja, para ser bíblica de fato, ela precisa ter aqui, ó, isso aqui foi falado nas aulas passadas, a comunhão, a koinonia, lembra? Né? A koinonia. Então essa convivência, eles tinham tudo em comum, eles se cuidavam, se pastoreavam, eles se preocupavam uns com os outros, né? Não é cada um por si. Então tinha essa disposição de comunidade, né? Eles tinham tudo em comum, eles eram comunistas. Não com essa ideia de hoje, né, mano? Eu fiz aqui uma provocação, né? Porque assim, fala do comunismo. Bom, os primeiros comunistas foram os cristãos. Eles tinham tudo em comum. Eles eram os comunistas que dividiam de fato e repartiam seus bens uns com os outros para que ninguém tivesse falta. Está escrito aqui nesse trecho que a gente leu aqui. O auxílio dos necessitados, eles faziam isso nesse texto. A gente vê que quando a gente vai lá para o Atos 20, por exemplo, olha o que o apóstolo Paulo fala lá, né? Isso aí a gente já está falando de décadas para frente, tá? Capítulo 20, verso 35, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele traz, né, essa característica que desde lá
como a gente leu, do começo da igreja já havia. Então, Atos 20, capítulo 20, verso 35. Olha a recomendação que ele dá para outra igreja décadas depois. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, olha só, ele vai pontuando aqui, ó, em outra igreja, em outro contexto cultural, mas o mesmo princípio. Por isso que eu falei, as igrejas elas podem estar em contexto diferente, mas os princípios são os mesmos. A forma que isso vai ser manifestado, aí a gente pode discutir. Opa, aí cada um vai ter o desafio de como fazer aquilo na prática, né? Como vai ser essa forma. Mas assim, o conteúdo não muda, é o mesmo. É o mesmo. A Igreja de Cristo só tem um conteúdo, só tem... aliás, tem princípios e valores que são imutáveis, independente de denominação, independente de cultura religiosa, de cultura do espaço, né, onde ela está, independente da ideia do seu líder, independente da corrente teológica, independente do tempo. Então, a igreja ela é imutável nesse sentido de princípios e valores, são eternos. A forma, aí Jesus diz, faz aí um monte de... Vocês têm uma multiforma para fazer essas coisas, né? Que a minha graça dá a possibilidade e ela é multiforme. O ministério da palavra também, e a integração das pessoas incentivavam os que se envolviam com aquela comunidade. Olha duas características interessantes aqui. O ministério da palavra, né, e da integração das pessoas. Isso aqui, na verdade, que eu estou falando, é tudo que eu venho trabalhando com vocês nas aulas. Lembra que eu falei, receber os novos membros, essa integração, cada um que chegava fazia parte de fato, participava, né, fazia parte, não eram apenas números que estavam ali para entrar no hall de membro da igreja, para contabilizar de quantas almas foram ganhas, não, participavam, interagiam, tinha essa interação. O ministério da palavra é muito forte. O capítulo 6 lá que a gente leu, Pedro, por exemplo, teve dois motivos principais lá, né? Por que foi instituído os diáconos? Primeiro, porque houve essa demanda aí prática, de servir as viúvas lá que estavam sendo desprezadas, né? E o segundo, porque os apóstolos, que eram os responsáveis por ensinar, pregar, instruir, eles não poderiam fazer essa outra parte, senão eles iam negligenciar a sua. Isso está escrito no capítulo 6. Né? Nós vamos constituir esses irmãos para esse importante negócio, hein? Eles estão colocados como aquilo sendo muito importante. Nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Então havia aqui, né, as funções bem distintas, cada um, né, exercendo o seu dom. Então, assim, os pregadores, que eram os apóstolos, eles deveriam se dedicar à palavra e à oração. Esse era o ministério deles. E aí surgiu esse ministério dos diáconos, e eles faziam isso. E embora a gente vai ver mais para frente que os diáconos também pregavam, né? Teve um que se destacou tanto na pregação que ele começou a ser chamado de o evangelista, que era o Filipe. Né? Então depois, se a gente for lá para o capítulo 20 de Atos, por exemplo, a gente vê Filipe lá, e ele é chamado de Filipe o evangelista. É para destacar porque tinha outro Filipe, né? Tinha um Filipe apóstolo. Então aí colocou Filipe o evangelista para destacar do outro Filipe. E ele de fato se tornou um evangelista. Ele pregou lá no capítulo 8, por exemplo, lá para aquele mordomo lá da Etíope, né? Aquela cena bem curiosa, né? Que ele corre lá do lado da carruagem lá e tal... E o Espírito Santo fala, não, vai lá e fala para ele isso, aquilo e tal. Enfim, só para a gente falar dessa característica aqui. Ó. Então, Ministério da Palavra, integração das pessoas, eles incentivavam, né? E aqueles que iam se envolvendo, aquela comunidade, eles decidiam trabalhar. A gente vai pelo capítulo 4 aqui, ó, verso 32 ao 37, tá? Capítulo 4. É o mesmo contexto, é a mesma igreja. A gente está pegando esses textos aqui só para dar referência de fato. O capítulo 4, ó, versos de número 32 ao 37. Vamos ler aqui. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José,
cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa curiosa. Como eu falei, isso aqui não é uma regra, né? A Bíblia não está ensinando que todo mundo que aceita Jesus, que tem casa, que tem carro, tem que vender e dar lá para o pastor administrar. Não é isso. Mas o princípio da generosidade, o princípio do cuidado mútuo, o princípio de a gente se preocupar com o nosso irmão se de fato ele está tendo a condição mínima para viver, isso aqui permanece. Isso aqui é doutrina, isso aqui é ensinamento, né? Como eu disse, independente do tempo, independente do local, isso aqui é ensinamento universal. Isso aqui é princípio da Igreja de Jesus, que é imutável. Então, aí a gente precisa aprender. Nós, como igreja, estamos de fato exercendo, nós estamos manifestando, nós estamos praticando esses princípios no nosso contexto? É a pergunta que a gente deve fazer e a luta que a gente tem que ter para que de fato isso seja uma realidade no nosso meio, né? Então a Igreja de Jerusalém tinha essa característica. Uma igreja que se preocupava com seus membros, uma igreja que cuidava dos seus membros, uma igreja que anunciava o evangelho junto, né, com as obras, que é o que o Tiago depois vai falar lá na frente, lá, né? Se vocês dizem que tem fé e treme aí diante de Deus, aquela coisa toda, se vocês não cuidarem do necessitado, então a fé de vocês não vale nada. A fé de vocês é equivalente à fé de demônios. Né? Tiago diz um trem desse aí, bem pesado, eu acho, mas uma realidade. Então, só para a gente ver, ó, a Igreja de Jerusalém tinha essa característica, tá? O contexto cultural deles, a realidade era essa. Então, eles atuavam nisso, né? A cultura porque, assim, a Igreja de Jerusalém era constituída, essa multidão toda, a grande maioria, por judeus. Eram judeus que se tornaram cristãos, né? Então, eles tinham a cultura deles. A cultura dos judeus, como até hoje, inclusive, né, é que haja de fato esse cuidado. Você não vê um judeu, por exemplo, sendo uma pessoa em situação de rua. Você não vê um judeu na miséria mesmo. Porque se um judeu chegar nessa situação, os outros acolhem, os outros resgatam ele daquela situação. E eu não estou falando dos parentes apenas, não. Se um judeu tem conhecimento que um outro judeu, ainda que ele não conheça, mas só pelo fato dele saber que é judeu, ele vai lá e socorre. Né, mas é mais ou menos também isso acontece com os orientais, acontece com os japoneses, por exemplo. Não é difícil, Pedro? Me ajuda a pensar aí. Quantos orientais a gente vê aí na mendicância, na miséria? É muito raro. Se é que, né, algum de nós já viu. É muito raro. Um judeu nessa situação de mendicância é muito raro, se é que tem. Né? Então olha só como esse povo tem uma cultura de cuidado mútuo. Então essa igreja de Jerusalém foi, né, as pessoas lá foram alcançadas pelo evangelho, mas essas virtudes permaneceram. Essas virtudes que eram virtudes na história construídas por Deus nesse povo. Então a gente precisa entender isso, né? Essa igreja tinha muito, a característica dessa igreja, a ênfase era isso, esse cuidado mútuo, né? Essa preocupação e tal. Isso aqui eu acho interessantíssimo, mano, tá? Então vamos lá para a segunda igreja. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, 11 minutos, 10 agora. A gente vai falar aqui do capítulo 11, Atos capítulo 11. A gente está falando da segunda igreja já, aqui, né? Que é a igreja lá em Antioquia. Aí já saímos da cidade de Jerusalém e a gente está na Antioquia da Pisídia, né? Capítulo 11, aqui ó, e pronto. A gente já está aqui em Antioquia da Pisídia, já saindo da cidade de Jerusalém, é outra comunidade, em outra cidade, e a gente percebe que tem características um pouco diferentes daquela lá de Jerusalém, ó. Capítulo 11, né? Não vou ler não, é só para referência, depois lê o capítulo 11 aí, Pedro, tá bom? Acabou a aula aqui, depois você dá uma lida, os irmãos também que vão assistir, né, essa aula aqui gravada, dá uma pausa, inclusive, agora dá uma pausazinha aí, ó, eles têm esse privilégio, né? Dá uma pausa, lê o capítulo e depois volta, tá? Então o perfil dessa igreja é que ela aceitou o Paulo e o Barnabé, né, para ensinar a acolher pessoas de etnias diferentes. Então, enquanto lá em Jerusalém, a grande maioria, se não todos, eram de judeus. Então, era... Aqui, só um comentário só. Sim. Pelo fato de falando assim, parece que Paulo e Barnabé ficaram com o resto, né? Pela cultura dele. Parece tipo assim, que eles ficaram com o resto.
o resto que vamos supor assim, que não deveria ser cristão, mas já que os caras então fica com vocês. O desafio foi, porque assim, havia ainda aquela questão de que os gentios eles são impuros, eles são indignos, eles não merecem, né, o evangelho. Então isso foi, no capítulo 15, a gente vai ver que precisou reunir os principais líderes lá para discutir isso, né? Porque Pedro tinha pregado a gentio, o judeu não podia ficar com o gentio. Então olha só como, embora salvos, embora alcançados pelo evangelho, ainda havia uma mente religiosa judaica que precisou ser trabalhado. Também isso aqui é um alerta para a gente, porque as pessoas que chegam nas nossas igrejas ouvindo o evangelho, aceitando Cristo, foi o que eu falei nas aulas passadas, precisa de um discipulado, precisa desconstruir um bocado de coisa porque vieram com a mente religiosa das suas religiões, do catolicismo, do espiritismo, como eu falei, né, de outras religiões. Então, assim, não é só aceitou Jesus lá e aquela coisa toda, foi liberto lá de alguma situação e tá tudo certo e vamos para frente. Não, precisa ser retrabalhado, precisa ser discipulado. Então aqui havia, os judeus, né, que tinham aceitado o evangelho, porém a cabeça deles ainda funcionava em algumas categorias lá do judaísmo. Pedro, o apóstolo, a gente está falando de um apóstolo. A gente está falando de um lá que aceitou Jesus lá na pregação lá do... Não, a gente está falando de um que andou com Jesus 3 anos e meio, foi discipulado direto por Jesus, que era um dos principais líderes da igreja. A cabeça dele ainda estava, sabe, Deus precisou dar uma visão para ele e tal. Falou, não, Pedro, pode aquela visão lá dos animais, né, descendo. Ele falou, não, senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum, imunda que contamine. Porque na religião judaica havia lá várias proibições, né, a gente chama de lei dietética, né, várias proibições de alimento, aquela coisa toda. E só que naquela visão Deus estava mostrando, que não era o alimento em si, não era a comida em si, mas que agora Deus tinha purificado todos pelo sangue de Cristo e que judeus e gentios já não tinham mais essa separação. Tanto é que depois dessa visão ele acorda, aí chegam os mensageiros, isso aqui é o capítulo 10 de Atos que eu estou falando, né? Aí chegam os mensageiros lá de Cornélio, que era um centurião italiano. Olha só. E aí ali Deus já preparou o coração dele, então Pedro sabia, né? Já foi instruído por Deus. E mesmo assim, lá na frente, e a gente está falando de algumas décadas depois, Paulo encontra, né? E Pedro ainda parece que não tinha sido assim, Deus já tinha instruído. Só que, né, como ser humano, ficou ali ainda meio vacilante, né? Então era um vacilão. Pedro era um vacilão que foi ali ainda ter uma postura religiosa e o Pedro repreende ele. Fala, rapaz, deixa de ser falso. Você é um dissimulado, você é um falso. Você está querendo tratar os gentios como judeus, sendo que você, sendo judeu, nem vive mais como judeu, e sim como gentio, e repreendeu ele na cara. Está em Gálatas capítulo 2. Tá? Então, mas voltando um pouco aqui, era essa a questão. E essa igreja de Antioquia já tinha esse diferencial, porque aqui eles acolheram, para eles eram estrangeiros, eram judeus, e eles não eram judeus, e ainda deu oportunidade para Paulo e Barnabé ensinarem, né? Então, eles ensinavam aqui, eles ensinaram, acolhendo pessoas de etnias diferentes, realizou ação social para a igreja em Jerusalém. Então, essa igreja de Antioquia começou a ajudar os irmãos lá em Jerusalém. Então, eles já romperam essa barreira cultural, né? Eles não estavam presos nessas tradições culturais. Os gentios, né? Eles, diferente do o judeu, era muito reservado. Eram muito eles. Essas igrejas que não se relacionam com ninguém é um negócio meio complicado, né? Mais ou menos uma ideia do judaísmo, do religiosismo, né? Não se mistura com ninguém, são muito santos, parede fechada, só é de denominação para a mesma denominação e olhe lá, tem alguma coisa errada aqui, porque o evangelho já vem quebrando isso, né? Já vem desmontando essa lógica que é um grupo fechado. O evangelho, ele é a expansão, né, para todos os lugares. Já não tem mais um lugar santo, já não tem mais um povo santo, já não tem mais uma nação santa, já não tem mais um indivíduo santo, que era o sacerdote, já não tem mais um dia santo, que era o sábado, já não tem mais uma liturgia santa, que era toda aquela burocracia para chegar até Deus, já não tem nada exclusivo de um povo ou um local. Não, mas o evangelho agora, ele não tem limites. A adoração a Deus é na vida, no mundo, em qualquer contexto. Deus está salvando em todos os povos. Todos são igualmente alvos da graça e da misericórdia de Deus. Não é reservado para um povozinho, não.
especial, um povozinho que é exclusivo ali no sentido de que não, a gente é salvo para ser enviado. Então o primeiro movimento é vinde a mim. Depois que a gente vem, ide por todo mundo. Né? Então esse movimento, vindo a Cristo e sendo enviado por Ele, vindo a Cristo e sendo enviado por Ele. Esse é o movimento dinâmico da igreja, né? E não enviado necessariamente como missões transculturais, enviados na vida mesmo. Então veio a Cristo, agora sim, vai, já que você veio a Cristo, então vai levando Cristo onde você for. Enquanto vocês forem, vocês vão ensinando todas as nações. E essa igreja aqui, ela já tinha essa característica, né? Já mais abrangente, ó. A igreja de Jerusalém ainda estava presa a essas tradições judaicas, né? Mesmo sendo cristãos, como a gente falou. E teve uma visão de envio de missionários para os gentios. No capítulo 13 aqui, verso 14, Pedro, vamos lá? 13 e 14. Tudo em Atos, né? 13 e 14, ó. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Então eles foram enviados, né? Já tinha esse olhar, ó, não, nós precisamos alcançar as nações. Então a gente já percebe aqui uma característica importante de uma igreja bíblica. Ela é missionária. Ela não vive para si. Ela não gasta todo o seu recurso financeiro. Ela não gasta todo o seu recurso que a gente chama de capital social, que são pessoas, como eu falei, né? Dons, os talentos, a mão de obra, para ela. Ela não existe para ela. Não é centralizado, né? Uma igreja bíblica, ela vai dar ênfase a missões. E quando eu falo missões, eu não estou falando uma miséria, uma esmola, que de vez em quando em algum culto é arrecadado para enviar, como uma esmola mesmo. Né? Como uma esmola mesmo para um missionário ou outro. Fala, nós estamos fazendo missões. Aí, assim, recolhe uma oferta no culto, aí a segunda oferta que é recolhida vai para missões. Quer dizer, o pessoal já ofertou o que tinha na primeira, na segunda vem as moedinhas e olhe lá. Então perceba que está tudo errado, né, nesse entendimento. Uma igreja, para mim, para ser missionária, ela tem que pegar na fonte da entrada dela do caixa. Tem que pegar na fonte lá. Se não for 20%, 30% da sua receita, para mim não é missionária. Isso eu aprendi com um pastor que é referência de missões no Brasil. Infelizmente está falecido, mas conhecido por muitos aí. Referência no Brasil. E ele falava isso. Falava uma igreja, aliás, eu congreguei numa igreja onde nós tínhamos essa característica. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e dê